Leia o texto para responder as questões de 17 a 21. O engenheiro de petróleo detém conhecimento amplo e específico de todas as etapas dos processos de extração de petróleo e de gás. Entre suas atividades principais está a descoberta e exploração de jazidas de petróleo e gás natural. O petróleo passa por um processo de beneficiamento que leva à obtenção de combustíveis e de matéria-prima usada na produção de diversos materiais, como os plásticos, compostos pertencentes ao grupo dos polímeros, macromoléculas, moléculas muito grandes com características especiais e variadas. A palavra plástico tem origem grega e significa aquilo que pode ser moldado. Os plásticos são produzidos por meio de reações de polimerização e moldados em estruturas utilizáveis, pois amolecem facilmente com o aumento da temperatura. O politereftalato de etileno PET, usado em garrafas de refrigerantes, é um deles, e foi desenvolvido em 1941. No Brasil, o uso das embalagens PET está crescendo e substituindo embalagens como latas de Flandres, confeccionadas em aço, liga metálica e de ferro, e carbono revestido por estanho, vidros e multilaminados, como as caixinhas de longa vida. Vamos então às questões. Questão 17. De acordo com o texto, os plásticos são produzidos diretamente do petróleo, formando pequenas moléculas. Não, ele fala que é macromoléculas, moléculas grandes. Compostos obtidos por reações que utilizam matéria-prima proveniente do petróleo. Isso está ok? Macromoléculas com propriedades variadas e não podem ser moldados. Não, que ele fala que eles são facilmente moldados. Estruturas que estão sendo substituídas por outros materiais como o vidro. Não. Na verdade, eles estão substituindo os vidros. Grandes moléculas que darão origem ao petróleo. Não. Na verdade, o petróleo dá origem aos plásticos. Então, a letra B acaba sendo a mais interessante aqui. Vamos para a próxima. Questão 18. Os plásticos podem ser moldados, pois amolecem com o calor, chegando a sofrer fusão em determinadas temperaturas. O quadro apresenta o ponto de fusão de alguns tipos de plástico. Um técnico de laboratório aquece separada e simultaneamente amostras com massas iguais de cada um dos 5 plásticos do quadro, que estão à mesma temperatura inicial. O primeiro plástico que sofrerá fusão será o que sofrerá fusão é o que tem o menor ponto de fusão, né, pessoal? E aí a gente só vê aqui, ó, provavelmente esse daqui é o menor, então vai ser o PVC. Letra E, PVC, menor ponto de fusão, né? Próximo. Questão 19. Em uma usina de reciclagem, os plásticos são separados por diferença de densidade para, posteriormente, serem fundidos e remoldados em novos objetos. O quadro apresenta a densidade de alguns plásticos. Em um tanque com água, colocamos objetos maciços confeccionados com os plásticos mencionados. Os objetos que ficam flutuando na superfície da água são confeccionados com. Então, quem tem a densidade menor é o que vai ficar na superfície. Então, menor densidade do que 1. Menor do que 1. Então, seria este, e só esses dois, né?
PE e PP. PP e PE aqui, ó. Correto? Correto aqui. Beleza? Questão 20. De acordo com o texto, é correto afirmar que as embalagens de latas de Flandres, de vidros e de multilaminados vêm substituindo as embalagens PET. Não. As PETs que vêm substituindo tudo isso. Os plásticos são amplamente utilizados desde sua descoberta em 1941. Isso está ok. O petróleo tem origem nos plásticos. Não. Na verdade, os plásticos têm origem no petróleo. Os plásticos não se deformam. Isso a gente já viu que se deformam. O petróleo é a fonte de diversos tipos de matérias-primas e de combustíveis. Essa daqui está interessante também. B e E, vamos ver. Os plásticos são amplamente utilizados desde sua descoberta no Brasil. Foi descoberta no Brasil? Só falou que foi em 1941, não falou que foi descoberto no Brasil, não. Então, não foi descoberta no Brasil. Então, 20, letra E. E, finalmente, questão 21. As latras de Flandres mencionadas no texto são feitas de uma... Deixa eu dar uma olhada de novo nessa letra de Flandre. Cadê? Confeccionada em aço, liga metálica de ferro e carbono revestido por estanho. Vamos ver. Mistura revestida de estanho? Ok. Mistura pura revestida de aço? Não, não é de aço, é de estanho. Mistura revestida de ferro e carbono? Não. Substância composta revestida de ferro? Não. Substância simples, na verdade é uma mistura aqui, né? De estanho, revestida de estanho. Nossa, bastante questão aqui, hein? Vamos ir de uma por uma para verificar se está tudo correto ou não. Vamos lá, então. 17B. 18E. 18E. 19B. 19B, beleza. 20E. 20E e 21A. 21A. Beleza? Gostei dessas questões aqui. Eu gosto dessa parte de plástico, de química, petróleo. Então eu tive bastante facilidade. Beleza?